Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema nesse terceiro trimestre, Batalha Espiritual, uma guerra a ser vencida diariamente. E a lição de hoje é a lição de número 7, que vamos estar estudando desta feita, trazendo para os irmãos essa lição maravilhosa que tem por título O Campo de Combate Espiritual. O texto de referência está registrado em Filipenses capítulo 4, do verso 4 a 9, e o texto áureo, ou o versículo do dia, vem dizendo assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12 e versículo de número 2. A verdade aplicada diz ainda: é necessário que a mente e o coração do crente estejam debaixo da vontade e do controle do Senhor. Então nós vamos estar vendo no decorrer desta aula o porquê, desse apelo aqui da verdade aplicada, aonde é necessário que a nossa mente e o nosso coração estejam debaixo da vontade e do controle do Senhor. Os objetivos da lição são 3, e o primeiro deles é apresentar o conceito bíblico sobre a mente. O segundo é apresentar o conceito bíblico de coração, e o terceiro é explicar sobre as batalhas nas regiões celestiais. E a nossa oração é para que os nossos pensamentos sejam transformados pela luz da palavra, a fim de experimentarmos a mente de Cristo. Então nós temos aqui uma responsabilidade, irmãos, de procurarmos ter a mente de Cristo, andar como Cristo andou, como diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, para que não venhamos com isso cumprir os desejos da carne. Então é importante que a gente venha nessa manhã observar todo este conteúdo, todo esse conselho e tirarmos daqui as aplicações para que possamos vencer essa batalha que acontece na nossa mente e no nosso coração. A introdução vem dizendo que toda batalha acontece em um lugar comum, onde opostos se enfrentam. E na vida espiritual acontece de forma similar. Enquanto nas guerras seculares as batalhas acontecem na terra, no mar e nos céus ou nos ares, no mundo espiritual elas acontecem na mente, no coração e nas regiões celestiais. Então nós vemos aí que as guerras, fisicamente e humanamente falando, elas acontecem na terra, nos mares e nos ares, Porque aí temos os ataques aéreos, via mísseis e etc. No entanto, no mundo espiritual, essas guerras elas vão acontecer na nossa mente e no nosso coração, e principalmente nas regiões celestiais. Já se diz por aí que nós temos uma batalha travada, uma guerra travada na mente. É a força do bem com a força do mal. E aí alguns pregadores, eles dizem que aquele a quem você alimentar, com certeza vai prevalecer. Então qual lado que você está alimentando? É o lado humano, carnal, ou é o lado espiritual? Então, é como a gente dissesse, é você quem decide quem vai vencer essa guerra. Se é o espiritual ou se é o carnal, se é a mente, um coração com as coisas mundanas desta vida. A palavra-chave, ou ponto-chave da lição de hoje, é a batalha espiritual que se passa na mente, no coração e nas regiões celestiais. Então, o primeiro tópico aqui vem falando sobre a mente como lugar de batalha. Então, nós sabemos, irmãos, que a mente é o primeiro campo de batalha onde sofremos ataques, inicialmente nos pensamentos que resultam
em sentimentos que geram atitudes que são refletidas no nosso comportamento. Então, o apóstolo Paulo, ele cita que o homem, ele é engodado, ou seja, primeiro há um namoro, há uma idealização, há um flerte. Então a pessoa nunca entra de gaiato no navio, né? Como uma música popular que diz isso, né? Entrei de gaiato no navio. Não entra. Todo pecado, ele primeiro é processado, a pessoa olha, ele começa a trabalhar com a sua mente, o desejo de pecar desce ao coração, o coração processa aquela informação, e aí daí vem, né, o sentimento de que a pessoa deve fazer aquilo, daí vem, né, a necessidade de fazer aquilo, e aí parte de um pensamento e de um desejo para a ação. Então, quando a pessoa, e aqui estamos falando de jovens cristãos, quando o jovem começa a olhar para o mundo e automaticamente as coisas mundanas elas são atrativas, e isso vai fazer com que desperte um desejo na mente e no coração, e após ter processado todas aquelas informações, e aí vem, né, aquilo que o inimigo falou para Eva, que quando Eva contestou a serpente, dizendo que não deveria comer e nem tocar naquele fruto, porque se assim o fizesse, eles morreriam, aí o inimigo vem atalhando e diz, não é bem assim não, né? Então ele tirou completamente fora daquela tentação toda a malignidade e todas as consequências no que dizia respeito à morte. Da mesma forma ainda é hoje. As pessoas, elas são atraídas, são engodadas e elas partem para o abraço sem levar em consideração as consequências que aquele ato vai trazer para a sua vida espiritual. Por isso é que nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque quando a gente tem a mente de Cristo, e aí reforço aquilo que eu falei a princípio, que aquele a quem você alimenta mais, com certeza vai se fortalecer e vai ser o vencedor. Então, se você é um cristão, você sabe que do mundo você veio, que você já não pertence mais ao mundo. As coisas que estão no mundo não nos pertencem mais. Por isso, no texto áureo aqui, está dizendo claramente que nós não devemos amar o mundo, né? Está bem a lição aqui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o meu entendimento, ele precisa ser renovado diariamente, para que eu não venha cair nesse engodo, para que eu não venha ser tentado. Embora tentado, o mais importante de tudo isto, da tentação, é não ceder. E para não ceder, eu preciso ter a minha mente renovada. Aleluia. Para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse é o segredo, né? Porque é na mente, né, que inicia, né, a batalha. É aonde sofremos ataques. É através da mente. O inimigo, ele tem essa capacidade de nos atrair pelos olhos. Nós sabemos que os olhos é a câmera que registra tudo que está em volta. E a mente processa aquilo que é bom e que é ruim. Então, quando você não tem uma comunhão perfeita com o Senhor, você se torna uma presa fácil para todas essas coisas que têm surgido e que estão aí fora. Então, inicialmente, é nos pensamentos que resultam os sentimentos e que geram atitudes que são refletidas nos nossos comportamentos. Então, quando você percebe que as pessoas estão se afastando da presença do Senhor, já não são mais aquele crente fervoroso, aquela moça fervorosa, aquele moço fervoroso, já começa a faltar nas reuniões, alguma coisa está acontecendo. Está se voltando para as coisas do mundo, está namorando o mundo. E isso é perigoso, porque para se afastar da presença de Deus e para perder a sua salvação, não leva muita coisa. E a gente tem visto na prática isso acontecer.
Em começo é um fervor muito grande, é uma bênção, mas logo o inimigo começa a apresentar algumas coisas e a pessoa vai se iludindo com aquilo, e tudo isso, irmãos, é passageiro. Tudo isso tem começo, meio e fim, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. E a nossa mente, ela tem que ser uma mente purificada. É como diz o texto, precisamos ter a mente de Cristo e nunca e jamais nos conformar com a situação deste mundo, porque esse mundo vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos aqui no primeiro tópico, no primeiro ponto, a mente como um homem interior. Então a mente, conforme registro grego, é nous, e compreende o ser humano a partir de seu entendimento, capacidade de julgar, entender, saber de algo que é determinante para a sua atitude e ação. É na capacidade mental que se desenvolve o pensamento cognitivo no indivíduo, conforme está registrado em Romanos capítulo 1, verso 20. O planejar, as vontades, as intenções, as buscas por algo, pois não existe um querer e planejar sem um saber e compreender, conforme Romanos capítulo 11, 34. Então nós vemos que é através dos olhos e através da mente que a gente realiza todo esse processo daquilo que é bom e daquilo que é mal. Então, quando a gente tem o conhecimento do Senhor, quando a gente pertence ao Senhor, então a gente tem que saber, precisar muito mais, todas essas coisas para que a gente não venha cair em tentação. Ou seja, tentado não cedas, ceder é pecar. Tentado a gente é 24 horas por dia. No entanto, nós não podemos ceder à tentação. Por essa razão é que nós temos essa capacidade de analisar, de planejar, temos as vontades, temos as intenções, temos as buscas por algo, pois não existe um querer e planejar sem um saber e compreender. Então é preciso entender e compreender todas as coisas. Diz ainda que a mente assume o papel do homem interior, o verdadeiro eu, em contraste com o corpo, 2 Coríntios 4,16. Ou seja, tudo o que acontece externamente é um processo ou uma resposta do que já aconteceu interiormente. Quando você processa algo na tua mente, no teu coração, e parte para a prática, o teu corpo vai estar fazendo aquilo que já foi definido, aquilo que já foi desejado. Então, por isso, vemos aqui que a mente assume o papel do homem interior. E o verdadeiro eu, em contraste com o corpo, conforme 2 Coríntios 4,16. Esse eu é que compreende, que ouve a vontade de Deus, conforme Romanos 7,23. A mente é diferente do cérebro, que é a parte física e orgânica do ser. A mente está ligada ao pensamento, um princípio que cria as condições da possibilidade humana. Então nós vemos aí mente, coração e corpo. A mente, quando ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela vai procurar produzir os frutos do Espírito. Ela não vai cumprir os desejos da carne. Mas quando a mente é carnal, ela vai tender sempre para as coisas mundanas. E aí o coração vai estar cheio de toda malignidade. E a pessoa é levada a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso, mais uma vez, o texto: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com a situação, com as coisas que está aí. Por quê? Porque agora nós somos de Cristo. É uma batalha? É uma batalha. Mas essa batalha, ela já tem um sinal positivo. Todos aqueles que lutarem legitimamente serão mais do que vencedores. Porque o Senhor Jesus já venceu. As aflições, elas fazem parte da vida, não só do cristão, como de todas as pessoas. Mas para o cristão, o Senhor alerta dizendo: tende bom ânimo, eu venci. Então a luta, irmão, ela é constante. E enquanto estivermos aqui, nós temos que conhecer a nossa mente, o nosso coração e buscar pelas melhores coisas, sabendo que Deus está conosco, e não permitir
que o pássaro venha fazer ninho na nossa cabeça. Impedir dele voar, nós não podemos impedir, mas podemos impedir dele se aninhar em nossa cabeça. Os irmãos estão compreendendo? No segundo ponto, vem falando aqui sobre a mente como campo de batalha. Em princípio, as ações têm sua origem na mente. Tudo começa na mente. Pensamos, planejamos o que vamos realizar. Após pensar em alguma coisa, os pensamentos geram sentimentos. Se pensamos em coisas boas, sentimos alegria, conforto. Mas se pensamos em coisas ruins, geramos sentimentos análogos ao que pensamos. Consequentemente, o sentimento reflete um comportamento. Se for alegria, sorriso. Se tristeza, pranto. Logo, é na mente que tudo começa. Paulo nos alerta sobre o que devemos pensar. Filipenses capítulo 4, verso 8. O que Paulo está dizendo? Que nós devemos pensar nas coisas que traz edificação, pensar nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que podem nos trazer alegria, e etc, e etc. É na mente que acontecem os ataques, né? Pois é na mente que nós sofremos ataques, pois alguns pensamentos podem ter como fonte o inimigo. E esses ataques podem encontrar guarida através da tentação, conforme está registrado em Tiago capítulo 1, 14. Através de legalidades dadas pela própria pessoa. Então, trocando esse miúdos, sofremos os ataques na mente. Nós falamos na lição anterior que o inimigo ele tem os principados, as potestades, ele tem um reino muito bem organizado. Como dissemos também que o inimigo das nossas almas, Lúcifer, ou Satanás, ou diabo, ele não é onipresente, ou seja, ele não pode estar em todo lugar, mas ele tem os seus secretários, né? Ele tem os seus soldados, e cada um deles tem uma técnica de trabalhar para fazer com que o cristão se afaste do Criador, se afaste de Deus. Então, esses ataques são provocados na mente, trazendo muitas vezes pensamentos que podem encontrar guaridas através dessas tentações. E aí, o que acontece? Muitas vezes, por falta de vigilância, por falta de uma comunhão concreta com Deus, por não ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, essas pessoas acabam dando legalidades para que o inimigo venha agir na vida delas e por intermédio delas. E aí acontece o pior. E nós sabemos, conforme Jesus relata lá no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, que o ladrão veio para roubar. Nós já falamos isso outra vez e vamos repetir aqui. O ladrão veio para roubar o quê? A tua fé, a tua comunhão com Deus. Aí ele veio para matar. Depois que ele rouba a tua fé, a tua comunhão, ele vai te matar espiritualmente. Ou seja, ele vai anular tudo aquilo que diz respeito à comunhão com Deus. Ele vai procurar cegar a tua mente, cegar os teus olhos para que você não veja a verdade. E depois que ele consegue isso, ele parte para a destruição, porque você está, num exemplo bem simples, você está anestesiado, você já não sente mais nada, e agora ele aplica todo o seu veneno, e o final, se o Senhor não tiver misericórdia de ti, se você não despertar, você vai com toda certeza perecer, porque você deu legalidade ao inimigo para que ele viesse agir na tua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos sofrer as consequências dos nossos erros e, com tudo isso, pagar um alto preço. O Senhor nos ama, Ele nos dá misericórdia, ou Ele tem misericórdia de nós, em outras palavras. Ele é longânimo, mas o Senhor, Ele não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. E quando nós temos consciência disso, o nosso desejo é estar na presença do Senhor 24 horas por dia, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo,
E o Senhor não está brincando de ser bonzinho. Deus é bom. O seu amor é grande. A sua misericórdia é infinita. Ele é longânimo, mas ele é juiz. E toda semente plantada, ela vai germinar e com certeza vai produzir o fruto. O Senhor perdoa o pecado, mas ele não anula a consequência do pecado que eu e você praticamos. Por isso, precisamos trabalhar para ter a mente de Cristo, porque com ela nós vamos estar, protegidos e jamais seremos engodados por Satanás. Não podemos impedir, como já disse a princípio, que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Veja a oração do Pai Nosso, Então, quando você lê a oração do Pai Nosso, você vai perceber que o Senhor nos livra da tentação. O Senhor nos guarda da tentação, mas para que isso aconteça, eu tenho que estar afinado e alinhado com a sua vontade. No segundo tópico, vem dizendo que o coração é a sede dos desejos. Ou seja, o pensamento processa, a mente processa e manda para o coração. E no coração nasce ali o desejo ou a recusa. Então, veja que diz aqui que o conceito de coração na Bíblia possui muitos significados. No entanto, observaremos os que estão relacionados à batalha espiritual. Veja aqui no ponto 2, no tópico 2.1, que diz assim: guarda o teu coração. Existe um conceito bastante abrangente do vocábulo coração, do hebraico leve e do grego cardia. Assim como a mente tem que ser renovada, conforme registra Romanos 12, verso 2, o coração tem que ser iluminado, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. O coração é reconhecido como o eu interior que deseja, Romanos capítulo 10, verso 1, sede da concupiscência, Romanos 1, 24, e do querer, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. O sujeito da decisão, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, bem como do luto, da dor, Romanos capítulo 9, verso 2, e 2 Coríntios capítulo 2 e 4, e do amar, 2 Coríntios capítulo 7, 3 e Filipenses 1 e 7. Portanto, o coração é o eu ambicioso, volutivo, decidido ou movido. Ele pode se voltar para o bem ou para o mal. Naquele grande dia, Deus trará à luz as intenções dos corações e as julgará. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Então, quando nós olhamos para a questão do coração, é o coração que faz a decisão, O coração, ele toma a decisão, tanto para o bem como para o mal, conforme vimos aqui no texto, Então, ele é o sujeito da decisão, conforme registra aí 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Então, ele expressa todo o sentimento, como na questão do luto, da dor, do amor. Então, o coração, ele é ambicioso, ele é volutivo, ele é decidido e ele é movido pelos pensamentos. Porque tudo que os nossos olhos, essa câmara que nós temos, pela qual a gente pode ver o mundo e ver tudo que está à nossa volta, manda as imagens para a mente, e a mente, ao processar, desce ao coração, e o coração, então, ele vai tomar as decisões do que é, do que não é, ele vai fazer um processamento daquilo. E a partir daí vem a decisão, porque ele é o sujeito da decisão. Então ele pode se voltar para o bem, ou ele pode se voltar para o mal. Tudo vai depender do cenário que você está visualizando. Por exemplo, a gente está vivendo numa época bastante conturbada. A violência e muitas coisas acontecendo que, mesmo sendo cristão como somos, quando a gente se depara com o noticiário e com tantas coisas cruéis e horrendas, a gente
imediatamente fica revoltado com aquilo e muitas vezes até desejando fazer a justiça com as próprias mãos, porque é inadmissível que coisas estejam acontecendo em pleno século XXI, muitas vezes, e a gente fica de pés e mãos atados, não temos muitas vezes como reagir, as autoridades muitas vezes não têm como reagir, porque o mal tem se alastrado de tal forma e tem, muitas vezes, anulado a força da justiça e de tantas coisas que precisavam estar aí patentes e fazendo o trabalho que precisa ser feito. E a gente, muitas vezes, não tem visto isso. Então, como o coração é o sujeito da decisão, diante de tanta miséria, de tanto mal acontecendo, a gente, muitas vezes, tendem a se revoltar com aquilo e muitas vezes a desejar querer fazer a justiça com as próprias mãos para eliminar aquele mal. Por outro lado, quando a gente vê as coisas boas acontecendo, quando a gente vê algo de bom acontecendo, a gente se alegra e deseja, inclusive, participar também, fazer alguma coisa para que aquilo seja muito mais abrangente. Então, irmãos, é isso que acontece e o que vai acontecer conforme vemos aqui à luz de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Que naquele dia Deus trará à luz as intenções dos corações e o julgará. No ponto 2, nós temos aqui a questão sobre o campo de batalha do coração. E aí, o comentarista vem dizendo que, tendo em vista que o termo coração assume diversos significados em relação à guerra espiritual, ele representa as atitudes e as emoções. As atitudes são intenções internas movidas pelas emoções que posteriormente são externadas através do comportamento. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, fala sobre a lei e sobre o adultério, está se referindo a atitudes internas do coração. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Portanto, a atitude é uma predisposição em desejar ou realizar algo no íntimo. Por isso, Salomão afirma, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios capítulo 4 e versículo 23. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque nós estamos vivendo numa época também em que a perniciosidade e a sensualidade têm tomado conta do mundo, inclusive dos cristãos, as igrejas. É complicado, irmão, que irmãs, moças e senhoras muitas vezes se vestem com roupas sensuais, de modo que é impossível um jovem, um moço ou um senhor olhar para uma pessoa dessa e não ser tentado. Porque as irmãs, as jovens e muitas irmãs casadas têm se tornado um instrumento na mão de Satanás para causar e provocar o pecado da defraudação. O pecado da defraudação é você ativar o sentimento de uma pessoa quando, na verdade, você não vai poder satisfazer aquele desejo. E aí nós vamos cair nesse pecado, ou muitos caem nesse pecado, aonde Jesus diz, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí eu pergunto para os irmãos, como olhar para uma mulher e não sentir desejo? Só tem um remédio, só tem uma saída, ter a mente de Cristo. No entanto, era necessário e se faz necessário que as igrejas adotem uma postura como foi no passado. Eu me lembro quando ainda, na minha mocidade, as irmãs, elas não andavam de qualquer maneira. Elas tinham uma roupa própria e eram roupas muito lindas, muito bonitas, não era vestir um saco não. No entanto, as irmãs usavam vestido com manga 3/4, aquela golinha aqui, tipo, gola de padre, fechadinha aqui em cima, não era roupa transparente,
Tem irmãs por aí que a gente está no púlpito muitas das vezes, irmãos, e a gente tem que ficar de olho fechado, olhando para o teto o tempo todo, porque é só Jesus na causa. Moças, não é a pessoa se colocar numa bandeja e sair fazendo aí exposição da sua figura humana que você vai atrair um moço ou alguém para casar. O casamento, ele tem que ser em Deus, e para que isso aconteça, você tem que orar, pedir ao Senhor um esposo. O moço tem que orar ao Senhor para buscar uma esposa, para Deus preparar, pois foi isso que aconteceu comigo. Quando eu estava na fase já para casar e procurando aqui e ali com quem namorar e etc e tal, meu pastor me deu um conselho: irmão Elias, pede ao Senhor uma moça, pede ao Senhor uma esposa, Ele vai preparar, não importa se seja aqui, se seja em outro país, em outro estado, quando chegar a hora certa, ou o Senhor leva você lá, ou o Senhor traz ela aqui. E foi isso que aconteceu, eu fui buscar em Deus, e Deus me deu a companheira, né? Já estamos aí há quase 46 anos, né, vivendo em plena comunhão com Deus e nos amando a cada dia mais. Porque é assim que Deus faz. Agora, quando a gente anda por vista, e essas moças e irmãs, elas têm prazer, e eu não sei onde estão esses maridos que não põem ordem em casa, porque como é que pode a minha esposa sair mostrando o seu corpo, mostrando o seu seio, as suas pernas, com um vestido transparente, mostrando a calcinha? Não, irmãos, isso é errado. Antigamente as irmãs usavam até um negócio que chamava nágua, saiote, sei lá como é o nome, para não ter essas coisas. E nós precisamos voltar, porque nós precisamos ter pudor, né? E nós não podemos ser instrumentos na mão de Satanás, porque é isso que ele quer, é desvirtuar, é tirar a atenção da igreja para as coisas mundanas e nos afastar da presença de Deus. Ok, meus queridos irmãos? Então, aqui está, né, o conselho do Senhor Jesus, e temos aqui também o conselho de Salomão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Agora, quando um moço olha para uma moça ou para uma irmã que está se colocando na bandeja, fazendo exposição da figura humana, será que esse moço vai glorificar Deus e vai falar em mistério com Deus? Não vai, irmão. Ele automaticamente surge um desejo no coração e ele vai estar pecando. Então, nós precisamos atentar para que não venhamos cair em tentação. Que Deus tenha misericórdia de nós. No terceiro tópico, nós vemos aqui as batalhas das regiões celestiais. Assim como os grandes estrategistas, nós precisamos entender qual é o campo de batalha onde sofremos os ataques do inimigo. Primeiro, é na esfera espiritual. Não podemos enxergar com os olhos naturais, mas existe ao nosso entorno uma guerra espiritual. Quando Eliseu e seu moço foram cercados pelos exércitos da Síria, Eliseu orou pedindo que Deus abrisse os olhos de seu aprendiz, do seu moço, que pôde contemplar a realidade espiritual, conforme está registrado ali em 2 Reis, capítulo 6 e 17. Não se sabe o certo como o inimigo consegue nos atacar, mas a Bíblia nos apresenta as armas do combate. Eliseu orou e Jesus vivia em oração. A Bíblia afirma que, ao confessarmos os nossos pecados com sinceridade, alcançamos o perdão e a resposta à oração, conforme está registrado em Tiago, capítulo 5, 16 e 18. Então nós vemos que, para que isso aconteça, nós vemos o exemplo de Eliseu, que quando o rei da Síria mandou prender Eliseu, cercar ali Dotã, e o moço de Eliseu, ele sai para fora e vê aquele caos tremendo, ele entra em pânico. No entanto, Eliseu estava tranquilo. Por que Eliseu estava tranquilo? Porque ele cria e confiava no Senhor, e ele não estava em transgressão diante do Senhor. E naquele momento,
diante daquele celeuma, daquela celeuma, aquele moço apavorado, ele ora ao Senhor pedindo para que o Senhor abrisse os olhos daquele moço para que ele visse que eles não estavam abandonados, que eles não estavam sozinhos. E o resultado é que quando o Senhor abre os olhos do moço, ele pode contemplar um grande exército de anjos, né, em cavalos de fogo, espada de fogo, enfim, eles estavam protegidos e guardados, porque a mente e o coração de Eliseu estava alinhado com a mente e o coração de Deus. Então esse é o segredo. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro segredo que a Bíblia nos traz aqui é que nós precisamos estar confessando os nossos pecados com sinceridade, para que possamos alcançar o perdão e a resposta à oração. Um outro ponto é que Eliseu orava. Ele orou, ele tinha comunhão com Deus. Jesus, sendo Deus, ele tinha uma vida de oração. E muitas vezes é esse o ponto-chave para que tenhamos uma vida vitoriosa em Cristo. Falta-nos muitas vezes a oração, o jejum, a leitura bíblica diária, estudar a palavra de Deus, examinar as Escrituras, porque como diz Jesus, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando nós nos conscientizamos disso, nós vamos refutar tudo aquilo que vem contra nós para nos fazer pecar, para nos fazer cair, para nos fazer nos afastar do Senhor. Pedindo também ao Senhor que venha pingar o colírio do céu nos nossos olhos, para que nós não venhamos olhar para aquilo que não convém. É esta a questão que nós precisamos levar em consideração, porque é a única maneira de vencermos o mundo. Se já não basta o mundo na situação que está, muitas igrejas também estão com o mundo dentro delas, fazendo com que muitos homens caiam em transgressão e pequem na mente e pratique aquilo que o Senhor Jesus recrimina. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Um outro sim é que no ponto 2, vem aqui uma orientação aonde nós podemos vencer as batalhas. Como afirmado, as batalhas acontecem no campo da mente, do coração e dos ares. Esses 3 campos de combate são arenas de ataque que precisam estar bem defendidos contra as astutas ciladas do maligno. A nossa mente e o nosso coração precisam estar blindados. Veja Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7. A Bíblia nos ensina a tomar a armadura de Deus, estar cingido com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, usar o capacete da salvação, tendo empunhada nas mãos a espada do Espírito, não se esquecendo de utilizar as táticas de oração, vigilância e perseverança, conforme registra Éfeso capítulo 6, do verso 13 a 18. Então você quer ser um vencedor, meu jovem? Você quer ser uma vencedora, minha jovem? Você precisa fazer uso dessas armas espirituais que o Senhor tem disponibilizado para nós. Irmãos, não é só os jovens que precisam vencer. Nós que já temos aí meia idade, já passamos dos 50, você que está na casa dos 30, 40, 60, 70 anos, ainda precisamos fazer uso dessas armas, porque o inimigo não está olhando se é moço, se é moça, se é novo, se é velho. Ele tem um objetivo. O seu ministério é roubar, matar e destruir. Portanto, precisamos ter cuidado de não nos tornarmos instrumentos nas mãos de Satanás para fazer os nossos irmãos pecar e cair da graça. Segundo, precisamos fazer uso e tomar posse de todas essas vestimentas que o Senhor tem nos dado, vestindo, cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, usar o capacete da salvação, usar a espada do Espírito e nunca nos esquecer de utilizar as táticas que é a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Eu tenho convicção de que se assim fizermos, nós seremos mais do que vencedores, porque não vai ter
vez para o inimigo. E aí venceremos. E no final podemos dizer, como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, para concluirmos esta lição, guardar a mente e o coração através de uma vida de entrega e confiança ao Senhor são meios para que não soframos ataques diretos do adversário. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que possamos estar firmes sempre na presença do Senhor, buscando a cada dia termos comunhão com Ele e que Ele possa estar colocando o colírio do céu nos nossos olhos, para que não sejamos alvos do inimigo e daquelas pessoas que têm se deixado usar como instrumento de Satanás para fazer a sua igreja, o povo de Deus, cair em tentação e pecado. Glória a Deus por isso.